Bem, o nosso trabalho, eu me chamo Ana Clara. João. Nós somos da turma do segundo colegial do Colégio Mestre aqui em São Sebastião, São Francisco. E o nosso trabalho é sobre o equilíbrio químico presente no esmalte dos dentes. Eu vou começar falando sobre a definição. O esmalte dos dentes ele é formado pela substância denominada hidroxiapatita, que é essa substância aqui, Ca5, PO4,3OHS. E essa substância ela é insolúvel em água e parcialmente solúvel em soluções ácidas. O que acontece? Dentro da boca, juntamente com a saliva, que é... Juntamente com a saliva, que é em meio aquoso, forma-se o equilíbrio químico de dissociação de seus íons, dos íons do esmalte do dente. De seus íons dentro da boca em razão da presença da saliva. E aqui a gente colocou a equação de equilíbrio. E também eu gostaria de falar que quando refrigerantes, outras bebidas e alimentos são consumidos, a deterioração do dente ela é favorecida, pois se aumenta a concentração de íons de hidrogênio, que é H+. Então favorece a deterioração dos dentes. Eu vou falar mais sobre como que ela atua em relação a essas substâncias. O açúcar, por exemplo, produz esses íons por meio de uma solução ácida que, por meio do equilíbrio da reação, ela desloca para o sentido direto, consumindo ainda mais hidroxiapatita. E neutralizam seus íons OH- para a formação da água e transformam seus íons PO4 em HPO2-. E deste modo os dentes são desmineralizados, perdendo gradativamente seu esmalte conforme for usando e consumindo esses alimentos. A indústria química acaba tirando proveito disso e utilizando o conhecimento desse funcionamento para criar a pasta de dente, pois fluoreto é F- e não flúor F0. E como você pode ver nos rótulos, tem a imagem do rótulo ali. E conforme eles vão criando e produzindo isso, as pessoas vão consumindo cada vez mais. E além disso, nas águas de estação de tratamento também são adicionados esses íons. E aqui tem a imagem de um dente danificado pela erosão ácida. Que são esses alimentos que refrigerantes, açúcar... Tudo isso é para proteger os dentes. Que nem o João estava falando da adição de íons, isso acontece porque os íons do fluoreto, que é F-, eles podem substituir os íons do OH- na hidroxiapatita, formando a fluorapatita. E isso tudo é muito importante para que o esmalte dos dentes fique estroso. Posso estar lá. E também, por esse livre da dissolução, não se dissolve tão facilmente para sentir direito. Aqui está a equação de equilíbrio, e aqui fala, conforme possível ver na reação acima, a fluorapatita não possui os íons OH-, sendo, portanto, muito resistente ao nutriente ácido. E aqui mostra como que o fluoreto age. É isso aí. O nosso trabalho trata do princípio de Letelier sobre as lentes fotocromáticas. O que são essas lentes? As lentes fotocromáticas, elas são lentes que escurecem quando expostas a tipos específicos de luz. E elas geralmente é a radiação ultravioleta. No momento em que a fonte de luz é retirada, elas voltam para o seu estado normal. Essas lentes elas podem ser compostas de policarbonato, vidro ou outro plástico.
As lentes fotocromáticas, elas são feitas para proteger os olhos da radiação ultravioleta prejudicial e da intensidade da luz, causando mais conforto para quem for usar o óculos. Dentro da lente fotocromática existe uma película que possui 3 sais de prata, o brometo de prata, o cloreto de prata e o iodeto de prata. Na presença de luz muito intensa, o equilíbrio da reação é deslocado para a direita, separando a prata metálica dos outros sais. Como a prata metálica é naturalmente opaca, ela escurece a lente do óculos. Assim, ela barra os raios de luz. Mas quando a intensidade de luz diminui, a prata ela volta a se juntar com os sais e volta ao cátion novamente. Assim, a lente fica translúcida de novo. Posso? Então tá. Bom, nosso trabalho é sobre os corais e os corais eles são basicamente animais marinhos que possuem um esqueleto de calcário e vivem em colônias coloridas, podendo formar grandes recifes que abrigam uma infinidade de animais, como as algas, peixes e crustáceos. Bom, o coral ele é basicamente feito do carbonato de cálcio, que é o que a gente conhece como calcário. E a gente tem essa fórmula aqui que se dá pelo equilíbrio necessário para a formação dos corais. Devido ao aumento de gás carbônico na atmosfera, aumenta as reações entre gás carbônico e H2O que está na água. E com isso diminui a concentração de pH da água e torna mais ácida. E devido a essa acidez maior da água, ela acaba reagindo com o carbonato de cálcio presente nos corais e pode acabar danificando sua estrutura. E quanto mais cátion de hidrogênio concentrado na água, devido à diminuição de pH, mais o carbonato, que normalmente era para reagir com cálcio, para formar carbonato de cálcio, ele vai reagir com hidrogênio. E com isso vai diminuir a concentração de carbonato de cálcio presente na água, dificultando com que os corais peguem esse carbonato de cálcio e formem seu exoesqueleto, assim como outras criaturas, como crustáceos e formação de conchas, etc. E a acidificação dos... Essa câmera não faz. A acidificação dos oceanos pode causar o branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais pode ser causado tanto pela acidificação quanto pelo aumento da temperatura. E esse branqueamento, ele é extremamente prejudicial, pois as algas dos corais vivem em harmonia. Então, quando o branqueamento dos corais ele vai diminuir ou expulsar as zooxantelas, que são as algas responsáveis por essa harmonia dos corais. Então, isso pode causar uma desarmonia no oceano. Certo. Eles falaram de 2 fatores que influenciam para a formação, que é a acidificação do oceano e o branqueamento. Só que para as condições necessárias para a formação dos corais é justamente as águas quentes que expulsam o gás carbônico da água e assim consegue manter aquele equilíbrio necessário para a formação dos corais, senão ocorrem esses fatores que eles citaram. E também o fator de alta pressão em lugares mais profundos também causa esse acúmulo de gás carbônico. Também é um fator que nos mostra por que não tem corais no fundo do oceano. São em regiões mais quentes, mais perto da superfície. Eu sou a Sara, eu e a Lara, a gente vai fazer um trabalho sobre o equilíbrio químico no estômago. E aí eu vou falar primeiro sobre o refrigerante reagindo dentro do estômago. O gás que tem no refrigerante é o carbônico, é o ácido carbônico. No nosso estômago a gente tem o suco gástrico e ele é composto pelo ácido clorídrico, que é o HCl. A presença desse ácido no estômago aumenta a concentração de H3O+,
e, consequentemente, desloca o equilíbrio do refrigerante no sentido da reação inversa, para o lado esquerdo da equação química. Isso significa que haverá mais formação de gás carbônico, o que é um dos fatores que traz a eructação, que são os arrotos, além da diminuição da pressão e aumento da temperatura também. Eu vou falar sobre antiácido estomacal e sua efervescência. Daí, primeiro eu queria começar a falar sobre o bicarbonato de sódio, o principal componente do antiácido, conhecido quimicamente como NaHCO3. O bicarbonato de sódio é um pó branco que constitui uma mistura cristalina solúvel em água. Este composto se classifica como alcalino e recebe também a denominação de hidrogênio carbonato de sódio. Daí também eu queria falar que como se vê os produtos da reação são dióxido de carbono, cloreto de sódio e água dentro do estômago, repare que na presença da água o NaHCO3 reage com ácido liberando CO2, o responsável pela efervescência, que a Sara falou. Podemos notar a presença do dióxido de carbono ao ingerirmos o antiácido através da liberação de gás pela boca. Então, tipo assim, quando ele reage com essas coisas químicas, com os antiácidos mais dentro do estômago, daí ele começa a fazer o arroto e também aí começa também a ansiedade, que eu queria falar sobre isso também. Daí agora eu queria falar sobre a negatividade que eu vou começar a falar sobre ansiedade. Até agora só apresentamos os benefícios antiácidos, mas como um excesso prejudicial apresentamos o lado negativo. Se for feita a neutralização do ácido gástrico diariamente, haverá um aumento de gás no estômago em razão de liberação de CO2, os efervescentes. Então, isso também pode acontecer em ansiedade e tudo mais, ou problemas de estômago e etc. Então, isso. É essa parte do Heitor, né, que ele está falando sobre o suco gástrico. E é isso. Quer que eu leia? Quer? A parte do suco gástrico é basicamente que ele é composto de HCl, né? E aí, é isso, ele é mais ou menos explicar o funcionamento, assim, de como acontece, aí as enzimas que estão envolvidas, as proteínas, né, as enzimas pepsinas, É uma mistura rica em ácidos clorídrico, enzimas digestivas, e a principal delas é a pepsina, responsável pela quebra de proteínas, como você pode ver ali, você pode ler os demais. E é isso. Tá. A gente vai falar sobre oxigênios, são substâncias amorfas, estão localizadas de forma gasosa na atmosfera terrestre. O gás oxigênio ele é mais estável, então ele está mais presente na nossa atmosfera, ele é incolor e inodoro. Aí o gás ozônio ele é mais instável, ele tem instabilidade na fórmula dele e ele protege a gente do raio ultravioleta na camada de ozônio que fica na estratosfera. Ele tem uma coloração azul e ele tem um cheiro mais forte. A luz ultravioleta. A luz ultravioleta. Para de isso. A luz ultravioleta forma e quebra a camada do ozônio. E quando ela quebra, ela forma outras moléculas de oxigênio. E essa aqui é a equação de equilíbrio do ozônio e do oxigênio. As cavernas elas são formadas a partir de reação em equilíbrio químico de dissolução de carbonato de cálcio em água e gás carbônico. Ao gotejar de maneira lenta e contínua, é liberado gás e a água evapora, formando no teto as estalactites e as gotas que caem no chão formam as estalagmites.
entanto, os íons de carbonato de cálcio podem reagir voltando a se precipitar com carbonato de cálcio. Responsável pela reação. Conforme você deve ter percebido, uma reação é exatamente inversa da outra. Os reagentes se transformam nos produtos e os produtos em reagentes. Assim, nós podemos apresentar essa reação química da seguinte maneira. Aqui é um sinal de você. Aqui é só mais uma curiosidade, que a formação dessas estalactites e estalagmites, elas podem demorar séculos ou anos. Elas escorrem a água com os minerais, elas escorrem e quando ela evapora, o carbonato de cálcio ele solidifica formando a estalactite. Aí quando a gota da água cai e ela forma estalagmite no chão, que é de baixo para cima, normalmente mais com uma base mais redonda, uma ponta mais redonda. Eu não aguento isso. Eu vou colocar isso nos erros de gravação, hein? Fechou. Bom, nosso trabalho é sobre o equilíbrio. Desculpa, Deus. Vocês vêm de novo, hein? Você ficou quieto!